Boa tarde, pessoal. Meu nome é David, eu que encabeço o ArtZone DVD, que atualmente é uma página, né, de desenho realístico, onde eu pego encomendas de trabalho, eu divulgo também os meus trabalhos, né, através dessa página. Eu vou falar um pouco de mim e desse projeto, né. Eu desenho desde os 16 anos, mas durante esse período eu tive uma parada, né, e só retornei agora com 35 anos, mas agora eu voltei com mais afinco. Eu desenhava, mas de forma esporádica, não me dedicava tanto ao desenho como eu me dedico nesse último ano. E eu tenho visto uma melhora muito grande no meu desenvolvimento como desenhista. Eu fui convidado para participar do F5 por um amigo, o Pedro, né, que ele é muito engajado nas questões políticas aqui de Contagem, e ele também ajuda a organizar o F5. Ele viu, né, os meus trabalhos no meu Instagram, gostou e me convidou para fazer parte do festival. Eu pensei várias vezes, né, porque, como eu disse, eu não tenho desenho como uma forma de vida, né? Eu trabalho na área de logística em uma multinacional, e não tenho exclusividade somente para o desenho. O desenho é mais um hobby, né? Uma forma de passar o tempo e ocupar um pouco a cabeça. Nesse ano agora que iniciou, eu estou mais engajado no desenho, estou pegando alguns trabalhos, tá virando uma coisa um pouco mais profissional. Futuramente, né, eu tenho algumas coisas já em mente com relação ao desenho, mais profissional, né, para até o final do ano. Eu espero que eu consiga encabeçar isso daí. Então o Pedro me chamou. Eu pensei, né, se eu teria ou não capacidade né, a audácia de dar uma oficina de desenho, mas eu pensei o seguinte: o pouco que a gente sabe, às vezes é muito perto do que outra pessoa deseja conhecer ou saber. Então, galera, o pouco que eu sei, eu decidi dividir com vocês, né? E a prática também do dia a dia, do desenho, já foi me dando umas orientações que eu não conseguia pegar, por exemplo, em tutoriais, né? Então eu vou fazer uma compilação de coisas que vão ser, tipo assim, dicas bacanas para vocês que desejam iniciar no desenho realista, né? E aquela questão, ninguém precisa ter dom. Eu acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ter dedicação. Se a gente se dedica àquilo dali, eu, por exemplo, eu desenho pelo menos 4 a 5 horas por semana, entendeu? Eu sempre tiro esse tempo para mim, apesar de estar trabalhando em home office, eu sempre tiro esse tempo para dedicar para o desenho. Eu acho que se você tirar aí um tempinho por semana para poder praticar, todo mundo, por mais iniciante que seja, vai conseguir chegar num patamar um pouco maior a cada prática que ele tiver no dia a dia. Eu acho que não tem essa questão, a pessoa só desenha porque tem dom. Vocês vão ver que não tem nada disso. A questão é técnica, é só saber o que utilizar e como utilizar, né? Nesse vídeo eu vou estar passando para vocês um pouco a respeito de materiais, vou falar um pouco sobre materiais, vou falar um pouco sobre esboço, né? A gente vai aprender algumas técnicas de esboço e vocês vão ver que para cada tipo de desenho, um tipo de esboço, um tipo de técnica de esboço é mais recomendada do que outros. Também tem a questão de gosto. Cada pessoa trabalha de uma forma diferente, né? Eu vou dar para vocês algumas opções de esboço para vocês verem qual a melhor que você se adapta, e também vou dar dicas de alguns tipos de desenho que se encaixam melhor em determinados tipos de esboço. Vamos falar também um pouco sobre os materiais, né, que eu já falei. Eu vou ensinar para vocês como é que é utilizado esses materiais dentro do desenho artístico, né, realístico. E vamos também praticar um pouco, né? Vamos desenhar no finalzinho desse vídeo, vamos fazer uma boca e olhos, né? Eu acho que o principal de um rosto, o restante é preenchimento.
Mas eu não vou focar muito agora na questão de desenhar um rosto cheio, não, porque senão o vídeo vai ficar um pouco longo demais. E como é uma oficina e é só para iniciantes, aí fica a dica também para o pessoal que queira seguir, né, o meu Instagram e pegar mais dicas, que eu vou gravar mais conteúdos também para passar para o pessoal. O Instagram é novo, ele é recente, ele é desse ano, não tem muitos seguidores ainda, está crescendo de uma forma até rápida. Mas eu vou deixar também para vocês aí, para quem quiser seguir e pegar mais dicas comigo no Instagram, ok? Bom, galera, e para iniciar, eu queria apresentar para vocês aqui o meu cantinho, né, que eu montei aqui no quarto meu e da minha esposa. Um cantinho simples, que eu acho que qualquer um, né, que queira montar dentro da sua casa, consegue. Se você não tem condições de comprar, né, uma mesinha, uma escrivaninha, faça na mesa da sua cozinha, né? Todo mundo tem um cantinho que dá para adaptar. No meu, eu acho que foi fundamental a questão da iluminação. Eu comprei essa luminária, uma luminária razoavelmente barata, tá? Ela tem uma luz dura, não é muito ideal, tipo assim, para gravar vídeo, né? Porque vocês vão ver que o grafite ele reflete muito a luz. Então, os vídeos que eu vou fazer com luz ambiente, para ficar de forma que todo mundo enxergue o resultado, inclusive eu. Um suporte, né? O suporte eu comprei para poder filmar, eu uso ele para filmar alguns tutoriais que eu elaboro, e uso também como suporte para o telefone celular, que eu gosto de esboçar usando o grade. E eu vou mostrar para vocês como é que é essa técnica da grade utilizando o telefone celular. Tá? É um cantinho bem humilde, mas bem organizadinho. Eu acho que todo mundo consegue aí um lugarzinho calmo e tranquilo, né? E bem organizado para poder fazer seus trabalhos. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês aqui a minha bolsinha, tá? Essa daqui é onde eu guardo os meus equipamentos de desenho. Tá, eu vou investir numa bolsa um pouco mais arrojada daqui a uns dias. Mas, por enquanto, qualquer bolsinha dessas aí de papelaria serve para você guardar os seus materiais. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns materiais, né, que a gente utiliza no desenho realístico. Tá? Primeiro de tudo, eu vou apresentar para vocês os lápis. Tá? Eu comprei esses lápis aqui não tem muito tempo, tá? Comprei uma caixa, ele vem com uma graduação de 12 escalas, né? De cinza. Vou mostrar para vocês aqui a graduação. Deixa eu encontrar todos aqui primeiro. Vamos lá. São lápis com graduação de 6H até o 12B. Tá vendo? Ele vai desse aqui, do 6H, até esse cara aqui, que é o mais escuro, que é o 12B. Tá vendo? E dependendo de cada trabalho que você for executar, né, você vai usar um tom diferente do lápis. Aí eu comprei uns lápis também, são um pouco mais caros, que é esse Pierre Noir, tá? Esse aqui ele é um lápis um pouco mais seco, tá? Ele é de carvão, é um lápis de carvão mais seco. E esse Gioconda Charcoal ele é um pouco mais molhado, tá? Você pode ver que ele solta até de passar no dedo, tá vendo? Ele é mais molhado, esse aqui é mais seco. Para que eu uso? Para dar acabamentos mais escuros, né, em grandes áreas, por ele render mais do que esse lápis de grafite, tá? Mas são lápis um pouco mais caros, tá? Se não me engano, por volta de R$20 cada lápis.
Mas para você que está iniciando, você utilizando essa condição aqui do 6H até o 12B, não precisa mais do que isso, tá? Eu por exemplo, que já desenho há um pouco mais de tempo, eu não utilizo, é muito raro eu utilizar esses dois lápis mais caros. Eles são bons também para fazer alguns tipos de textura, como barba, né? Às vezes você vai fazer uma barba usando um boleador. Eles são muito bons para fazer e para trabalhar também com o pincel seco. Muito bom, tá? Você tem esse lápis também da Faber-Castell. Esse aqui eu comprei pela internet. É um lápis chinês, tá? É muito bom, eu gosto de trabalhar com eles. E você tem o Regente da Faber-Castell, também, que você acha com mais facilidade em qualquer papelaria, né? Eu trabalho com os dois. Lapiseira. Lapiseira é fundamental, tá, galera, pro desenho realista. Por quê? O grafite mais fino, né, da lapiseira te permite alcançar alguns detalhes muito delicados do desenho, sabe? Até mesmo fazer um degradê de tom de um fio de barba você consegue fazer com uma lapiseira. Então, ela é fundamental. Essa lapiseira aqui é uma lapiseira profissional, tá? Eu comprei numa papelaria. Ela não é um preço, né, muito acentuado, mas tem lapiseiras aí para todos os gostos, né? Tem lapiseiras bem caras também que você consegue achar pela internet. Mais uma lapiseira dessa que você acha em papelaria, uma 05, né? Grafite espessura 05. Ela atende muito bem. O que eu aconselho vocês? O grafite, quanto mais escuro você conseguir ele, por exemplo, nessa lapiseira eu estou usando um 4B, tá? Um 4B. E ele é bem bacana para trabalhar porque o traço dele é macio, é um grafite macio e deixa bem escuro os tons sem forçar demais. Então eu indico usar uma graduação acima de B em lapiseiras, tá? Eu tenho uma 05 e uma 07. Sobre a questão dos lápis, eu acho que é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de borracha que a gente utiliza no desenho realista, tá? São borrachas que eu fui aprendendo a trabalhar com elas com um pouco de tempo, né? E aí pela necessidade, às vezes a gente vai fazendo um desenho, aí você pensa, não, poxa, como que eu consigo alcançar esse resultado aqui, né? Então vocês vão ver que a borracha tem papel fundamental no desenho realista, tá? Essa daqui é uma borracha plástica, né? Que a gente já está acostumado, usualmente, né? É uma borracha plástica, eu comprei ela bem maior para durar um pouco mais, né? Porque vocês acabam que vão utilizar bastante. Essa daqui a gente geralmente utiliza para corrigir na hora que a gente está esboçando, né? A hora que a gente tem uma área muito grande para corrigir, então você usa essa borracha plástica. Ela é mais indicada para esse tipo de trabalho. Agora, as canetas borracha, né? Essa daqui, ó, é uma caneta borracha de 2,3 milímetros. É uma caneta borracha excelente para trabalhar, abrir luz no desenho, para fazer fios de cabelo. É um coringa das borrachas. Eu acho muito bom trabalhar com ela. Eu trabalho muito com essa borracha, tá? Ela é excelente para trabalhar nos detalhes, pequenos detalhes. Eu vou tentar aplicar ela na nossa oficina para vocês verem como é que você trabalha com essa borracha caneta. Essa aqui é uma borracha caneta um pouco maior, né? Que a gente trabalha também pontos menores, mas não tão menores quanto a 2.3, essa aqui é de 3 milímetros, mas também é excelente. Se você souber trabalhar a cabeça dela, né, souber apontar ela direitinho, você consegue trabalhar tão bem quanto a de 2.3 milímetros. Essa daqui é uma borracha elétrica.
Isso aqui é sensacional, tá, gente? Você consegue abrir luz nos tons mais escuros de lápis, tá vendo? Ela é muito boa para trabalhar, tá? É um pouquinho mais cara, né? Essa daqui é um preço mediano, tem caneta, tem borrachas elétricas bem mais caras. Essa aqui é um preço mediano, mas atende muito bem, tá? Adoro trabalhar com ela. Ela tem uma regulagem que ela é para 2.3 milímetros, quanto para 3 também. Eu consigo trabalhar com ela com 2 milimetragens. É muito boa, tá? Recomendo demais. E esse cara aqui é uma borracha maleável, né? Que a gente chama ela de limpa-tipos, tá? O que essa borracha faz? Bem, você pode utilizar ela de N formas. Você pode fazer aqui nela uma maquininha bem fininha para trabalhar, abrindo luzes no desenho, tá? E deixando o grafite um pouco mais claro, alguns tons abaixo em pequenos detalhes, tá? Você pode trabalhar também com ela de forma mais grossa, para, por exemplo, você errou uma determinada área, mas você não quer apagar totalmente o desenho, você quer simplesmente suavizar aquela linha. Ela é excelente para fazer isso, porque ela é oleosa, e esse óleo que ela solta é o que limpa, que tira o grafite de cima do papel. Tá? É muito bom. Isso aqui também é outro coringa. Eu via alguns tutoriais, as pessoas trabalhando com essa borracha. Eu fiquei curioso, né? Porque o resultado que ela traz no desenho é muito interessante. Fiquei curioso e fui entender o que era e descobri o limpa-tipo. Depois você descobre o limpa-tipo, você não vive mais sem ele. É uma borracha excelente para trabalhar detalhes, texturas, é muito boa, tá? E você tem também os boreadores, né? Eu comprei esse jogo de boreadores, que ele tem várias milimetragens, né? A cabeça dele, vocês podem ver que ela tem vários tamanhos, tá vendo? Então você consegue utilizar o boreador com várias milimetragens. O boreador também, para quem acha que tem dificuldade para fazer, por exemplo, barba, eu vou ver se eu consigo até o final do vídeo, eu vou ensinar vocês a utilizar isso aqui, tá? Vou fazer alguns fios de barba. Eu não ia colocar isso na oficina, mas vou colocar porque isso aqui é muito interessante. Vocês vão ver que a técnica com boreador é o que eu tô falando para vocês. Nem tudo é dom. É você saber o que utilizar e quando utilizar. Isso aqui é muito interessante, eu vou mostrar para vocês também, tá? Eu não vou esquecer, não vou colocar no finalzinho do vídeo, eu vou fazer alguns fios de barba junto com vocês, vocês vão entender como é que é o funcionamento do boreador. O esfuminho, viu, galera? Isso aqui é o esfuminho número 4, tá? O pessoal geralmente gosta de trabalhar com algumas escalas de esfuminho. Tem ele de vários milimetragens diferentes. Tem de 2 milímetros, de 3, de 6, de 10. Eu trabalho só com o número 4, porque ele atende bem, tá? Eu não vejo a necessidade de usar várias milimetragens de esfuminho. Tá? Eu vou ensinar vocês também como é que isso aqui funciona no desenho, tá? Como é que a gente utiliza o esfuminho. E também para esfumar, a gente costuma também utilizar isso aqui, ó. Uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Papel higiênico dupla face, tá? Eu vou ensinar para vocês, mas o papel higiênico ele é mais recomendado para cobrir grandes áreas, tá? Quando você estiver esfumando uma área bem maior, você vai utilizar isso daqui. Eu adoro usar papel higiênico, ele dá um resultado muito bom no desenho. E tem também pessoas que gostam do nosso amigo cotonete. Tá? Cotonete também é uma forma muito bacana de esfumar. Tá? Ele
tem algumas peculiaridades, né? Um pouco diferente do esfuminho e do papel higiênico. Mas ele também dá para trabalhar. Se você, né, não tiver, de repente, o esfuminho, você pode trabalhar também com cotonete, tá? Pequenas áreas. E um pincelzinho seco, né? Para algum outro trabalho que a gente utiliza o pincel seco. Na parte da barba que eu vou ensinar para vocês, eu vou ensinar como é que vocês utilizam o pincel seco no caso da barba, tá? Só para vocês terem uma noção. Ele tem quase o mesmo resultado do esfuminho e do papel higiênico, tá? Só que ele tem um porém que ele atinge algumas áreas de mais profundidade. Por exemplo, quando você trabalha com boleador, você tem áreas de profundidade no papel. Então, o pincel seco, ele atinge essas áreas e vocês vão ver como é que ele é utilizado no decorrer do vídeo. E galera, tem alguns outros materiais que as pessoas gostam de usar, eu particularmente não utilizo muito, que é, por exemplo, a tinta branca, né, a caneta de gel branco. Eu não gosto de trabalhar, eu prefiro trabalhar com borracha para abrir esse tipo de iluminação no desenho. E eu vou mostrar para vocês essa questão de abrir a luz no desenho com a borracha, tá? E é isso aí, galera. Vamos lá, pessoal. Agora a questão de utilização dos materiais, né? Como eu disse para vocês, os lápis de desenho, eles têm uma graduação de cinza, certo? No caso dos lápis que eu comprei, você tem uma variação muito grande. Você tem conjuntos de lápis que vão do 10H até o do 10B, 12B, depende dos lápis que vocês vão comprar. Mas essa graduação atende bem, tá? Por exemplo, o meu aqui, ó, você tem o 6H, o 5H, 4H, né? Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa graduação. O HB, ele seria como se fosse o 0, tá? Tudo para sua direita aqui, ó, seria B, ele vai ficar positivo, né? Vai ficar mais escuro a graduação, tá vendo? Subindo a graduação. Tá vendo? Até o 12B, que no caso é o meu tom mais escuro, tá? E para cá seria como se fosse um negativo, né? Aqui a escala de cinza fica mais clara, tá vendo? O tom mais claro que a gente tem nesse caso é o 6H, certo? Isso aqui é para vocês entenderem como é que funciona essa escala de cinza dos lápis. Vamos utilizar aqui, eu fiz aqui um esboçozinho à mão, livre, tá? Não ficou um círculo perfeito, mas vai dar para vocês entenderem como é que funciona. Pessoas que já têm um pouco mais de habilidade no desenho, elas às vezes trabalham, por exemplo, com o mesmo lápis para fazer graduação, fazer um degradê de cores. Aí vai do peso da mão, né, da habilidade. Mas a pessoa quando está iniciando, é bom que ela trabalhe em cima dos tons corretos. Isso aqui eu desenhei uma esfera, tá, gente? É uma esfera com incidência de luz partindo desse ângulo, tá? Vamos imaginar que aqui tenha uma luminária, né, e a luz está incidindo dessa forma aqui em cima do objeto, tá? Como é que a gente vai fazer aqui para vocês entenderem? E aqui a gente já vai utilizar a questão do degradê do lápis, correto? E a gente também vai aprender a utilizar alguns materiais como o esfuminho. Tá, vamos supor aqui que a gente escolheu para iniciar a tonalidade do objeto uma cor aqui, vamos pegar o HB, certo? Vamos pegar o HB. Como a incidência de luz está vindo, né, nessa direção, o objeto vai ficar mais claro nessa área aqui, ó, certo? Então, a gente vai começar com os tons mais escuros a partir daqui, ó.
a gente vai utilizar o esfuminho, tá? Vamos aprender a utilizar esse cara aqui, ó. Eu não falei com vocês, galera, a respeito de papel, tá? Eu estou usando esse papel aqui só para exemplo, né? É um papel que tem uma gramatura baixa. Geralmente eu uso para fazer algum esboço, alguma coisa que não seja o desenho oficial, tá? Mas geralmente eu utilizo um papel, né, com gramatura acima de 180. O que é essa gramatura? A gramatura, ela envolve a espessura do papel, tá? Ele é um papel mais grosso. Desculpa aí, tá, gente? Eu não vou editar essa parte, não, tá? Mas foi minha esposa que o telefone tocou, desculpa, tá? Esse aqui é um papel mais grosso, tá ok? Uma gramatura de 200. Esse é um papel bom para desenho. Esse é um papel muito bom para desenho. Eu utilizo muito esse papel Canson, tá? Tem papéis melhores, esse aqui é um papel um pouco mais poroso. Ele tem um relevo um pouco mais acentuado. Mas tem papéis com gramatura alta menos porosos, tá? Que é o melhor para fazer um trabalho mais profissional, tá? Mas para fazer os meus trabalhos, né, os meus trabalhos de portfólio e tal, eu utilizo esse Canson, que é um papel, né, barato, né, e dá para ser utilizado de forma bacana. E para outros trabalhos, né, para esses trabalhos que eu pego aí, que são pagos, né, encomendas, eu trabalho com um papel um pouco menos poroso, que eu consigo um resultado melhor com grafite, tá? Vamos lá, galera. Outra coisinha também. Esse cara aqui, o que é o esfuminho? O esfuminho nada mais é do que um compensado de papel, tá? Ele é como se fosse um papel compactado. A gente sempre que vai trabalhar com esfuminho, tá vendo que a ponta tá suja? A gente não trabalha com a ponta suja. O que eu utilizo para limpar? Eu utilizo uma lixinha, tá? Tem lixas, né, que você compra profissionais, que é para fazer essa limpeza, para às vezes acertar o grafite. Mas essa daqui já atende bem. Então você pode comprar também aquela lixa de pé, sabe? Ela também vai te atender bacana. A gente então vai limpar a cabeça do esfuminho, tá? Pra gente iniciar todo trabalho que a gente for iniciar, a gente tem que iniciar com os lápis apontados e todo o material ok, tá? Porque se eu for passar esse esfuminho aqui do jeito que ele tá, sujo, ele pode acabar manchando o desenho, tá? E não chegando no tom que eu quero aqui para nossa esfera, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou esfumar, tá? Vou esfumar esse início aqui já. Vou trabalhar com esfuminho sempre leve, tá, gente? Vocês não pesam a mão com esfuminho, tá? O esfuminho você trabalha com ele leve, com a mão leve. Desenho realístico, a gente tem que ter essa pressão na mão aí, quase que cirúrgica, tá? E vamos trabalhar para fora, ó. Tá vendo como é que eu tô esticando o grafite do que eu coloquei, ó? Tô trabalhando só com esfuminho, ó. Certo? Eu poderia fazer esse desenho todo com o HB, tá? Mas como a gente tá fazendo aqui de uma forma didática, para ficar claro, por exemplo, eu, né, peguei aqui o HB, certo? A extremidade é mais escura, correto? Então, eu vou ter que fazer um degradê para dentro do desenho com os tons abaixo, com tons mais claros. Eu comecei aqui com o HB. Para destoar bacana,
Vamos aqui pro 4H. Vamos pro 4H. Tá? Vai ficar um tom para destoar. A galera trabalha com lápis sempre de forma bem leve, tá? Para vocês não marcarem o papel, tá? Com força, porque se você marcar esse papel com força, nem mesmo você esfumando você vai conseguir tirar essa marca de lápis grosseira. Tá? Então vamos trabalhar com ele de maneira fraca, porque também a gente vai trabalhando os tons para a gente chegar no tom que a gente quer. Se a gente passa um tom, é mais complicado, porque você tem que apagar, né? Então a gente vai trabalhando os tons de forma gradativa. Vocês estão vendo como o tom ainda está destoando do 4H pro HB? Então o que a gente vai fazer? A gente vai escurecer um pouco, né? Vamos fazer um degradê, porque ainda está muito, o contraste ainda está muito alto. Ainda tá dando para ver a linha do contraste de um tom para o outro. Então a gente vai dar uma escurecida com o próprio HB, né? Vamos escurecer um pouquinho aqui esse intermediário, esse tom intermediário. A gente vem e esfuma novamente. Vamos esfumar. Vocês estão vendo como é que o tom diminuiu a marca que estava aqui antes. Ó. Antes a gente tinha uma marca que dava para ver a diferença entre um tom e outro. Agora a gente já está sumindo um pouco e está fazendo o que? Um degradê. A gente está fazendo uma escalada de cinza aqui. Ó. Vendo como é que vai sumindo aqui também? Ó. Eu vou esfumando e vamos subindo um tom atrás do outro. Vendo? Agora já não está tão ressaltado esse tom mais escuro do lápis HB. E sempre esfumando para dentro, tá vendo? Aqui também tem uma outra linha, então vamos esfumar ela até que ela se homogeneize. Tá vendo que ainda tem uma marca? Então vamos escurecer um pouquinho aqui atrás aqui, ó. Certo? E vamos trabalhar a mesma coisa de um tom para o outro.
conforme a gente vai avançando para dentro do desenho, ó, tá vendo? Eu não vou nem usar lápis, ó. Eu vou usar só a própria sujeira do esfuminho, tá? Para marcar o restante do tom, ó. Só sujeirinha, ó. Tá? Outro detalhe, tá vendo que eu esbocei aqui e ficou uma marca de lápis, certo? Isso aqui a gente tira na hora que a gente está esfumando, tá? Isso aqui é um macetezinho. Tá? Vamos trazendo aqui só na sujeirinha do esfuminho, tá? Só na sujeira. Se vocês quiserem dar uma escurecida, tá? Ficar bacana mesmo aqui, ó, nas extremidades, pode dar uma escurecidinha a mais. Tá? Legal, galera? E aqui, ó, um joguete aqui, ó, com o limpa-tipos. Como eu esbocei a área onde eu ia, né, onde eu ia finalizar o degradê, para não ficar marcado, eu venho com limpa-tipo e suavizo essa área, certo? Suavizei essa área. Deu para entender, galera? Esse é o efeito de luz sobre um objeto. Tá? Aí se eu quiser também, né, dar uma incrementada no desenho, eu posso vir aqui também, ó, pegar um tom um pouco mais escuro, um 2B, tá? E, detalhe, gente, esquecendo de dar uma dica para vocês. Vocês podem utilizar uma folha de papel para colocar sobre o desenho que vocês estiverem executando, para não manchar, porque às vezes o óleo da nossa mão passa sobre o desenho e acaba manchando o desenho todo, tá? Essa forma do objeto eu posso deixar também isso aqui totalmente claro, tá? Escurecendo o ambiente externo para não deixar essa linha de contorno, tá? Ou a gente pode, né, preencher tudo, escurecer um pouco mais o entorno do objeto e preencher 100% do desenho. Ou a gente pode deixar branco e também escurecer a área externa e apagar essa linha de contorno, tá? Mas aqui agora vamos dar uma olhada aqui a questão da sombra que o objeto, né, deixa no seu entorno. Vamos fazer aqui a sombra do objeto. Vamos dar uma esfumaçadinha.
né, para dar uma homogeneizada nesse grafite. E vamos trazendo essa sombra para fora. Um detalhe interessante, quando você estiver esfumando uma área maior, olha aqui o nosso amiguinho, né? Papelzinho higiênico, né? E vamos esfumando toda a área. Isso aí, galera. E, ó, vamos aqui utilizar, né, nossa caneta borracha. Tá? Como é que a gente utiliza ela? Ó. Vocês lembram da cabeça que eu falei? Ó? Vamos lá. Vamos dar uma pontadinha nela aqui, ó. Sempre fazendo ela ganhar um formato de ponta de lápis. Outro camarada que vocês vão precisar usar muito, tá? Eu comprei esse pincel de blush, mas tem limpadores aí, né? Próprios para desenho, mas esse aqui atende muito bem para tirar sujeiras de cima do trabalho, tá? Vamos usar aqui, ó, só para a gente dar um arrematezinho aqui, né? Esse finalzinho aqui para deixar para dar uma forma mais adequada, né? E limpar também as outras áreazinhas menores. Como eu já me distanciei do desenho principal, posso usar uma borracha plástica. Limpo. O que eu falei a respeito da área externa do desenho, galera, é isso aqui, ó. Eu dou um fundo, né? Eu dou um fundo no trabalho, tá? Vamos supor que eu vou dar um cinza aqui, como se fosse o fundo do objeto, tá? Dei aqui um fundo para eu poder suavizar essa linha aqui, ó, né? Não ficar uma linha solta aqui no desenho. Afinal de contas, a gente está falando de desenho realístico, né? A gente pode dar uma suavizadazinha com limpa-tipos. Tá vendo como é que a gente ganha no realismo com um simples detalhe?
tá aí, nossa esfera. Espero que dê para vocês aí entenderem como é que é o funcionamento, né, dos lápis, a graduação, o degradê, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora, aproveitar no próprio desenho para mostrar a nossa borracha caneta, vendo como é que ela abre linhas, vendo? Ó. Vendo como é que ela abre linhas no desenho? E temos aqui também, eu vou escurecer um pouco, vou pegar uma área aqui, ó, qualquer, escurecer aqui bastante, para vocês verem como é que funciona a borracha elétrica, tá? Vamos escurecer uma área aqui. Quando você tiver que abrir, por exemplo, sei lá, poros, né? Vamos fazer pequenos poros no desenho. Antes de tudo, vamos apontar, né? Vou deixar ela com uma pontinha aqui bacana, tá? E olha pra você ver que legal. Não importa o tanto que o desenho esteja escuro, ó. Tá vendo como é que ela abre? Consegue abrir até nos tons mais escuros do desenho. A gente trabalha sempre com ela bem apontadinha, tá? Ó, olha como é que ela consegue. Ó. No ponto que ela vai sujando, ela fica mais difícil para abrir essa luz no grafite. Então, quando a gente trabalha com ela limpinha, ela consegue abrir de forma mais fácil, né? Vamos dizer assim. Agora, com ela suja, a gente já não consegue trabalhar tão bem. Vamos ver o que a gente tem mais de material para mostrar. Eu acho que deu para entender, né, a utilização dos lápis. Alguns outros materiais eu vou usar mais para o final do vídeo, como eu prometi, né, a respeito do boleador. E vocês vão conseguir uma técnica aí bacana que vocês vão achar bem curiosos. Fechou?